Salve nação, saudações rubro-negras, chegou o fim da era Davi Luiz no Mengão, muito obrigado Davi Luiz, que honrou o manto sagrado, né cara? Quando eu digo isso é porque o cara foi vencedor, ele chegou no Flamengo no fim de 2021 e fez 132 jogos pelo clube, 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O zagueiro marcou 4 gols e deu 2 assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores e 2 Copas do Brasil e um Carioca. Cara, ele foi muito importante em 2022, né? Ele e o Léo Pereira fizeram uma dupla de zaga excelente, galera. É isso aí. Muito obrigado, Davi Luiz, pelos serviços prestados. É um cara muito gente boa, humilde, que dá atenção à torcida do Flamengo onde quer que ele vá. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Tamo juntos. Davi Luiz, vamos ver aqui então este corte, né, da ESPN Brasil, falando aí do adeus de Davi Luiz no nosso Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Simbora, vamos lá, galera. Seguindo o nosso giro pelo futebol brasileiro, a gente para agora no Rio de Janeiro com as informações do Flamengo, que anunciou a saída de Davi Luiz. Valeu, pessoal. O Flamengo se despediu neste domingo do zagueiro Davi Luiz, veterano, 37 anos, depois de 3 anos e meio, deixa o clube. O Flamengo informou que não vai renovar o contrato do defensor, que se encerra agora no dia 31 de dezembro. Já é uma decisão da nova diretoria que assume em janeiro. Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente, e o diretor técnico de futebol, o José Boto, o português, que chega ao Brasil no próximo dia 28, mas já toma as decisões em conjunto com Felipe Luiz e também o BAP, que dá o seu aval final ou não para todas essas decisões tomadas pelo departamento de futebol. Davi Luiz, como eu disse, 3 anos e meio de Flamengo, teve momentos marcantes, especialmente nas conquistas de 2 Copas do Brasil, a Libertadores de 2022, também um campeonato carioca nesta temporada de 2024. Então ele deixa o clube, o Flamengo agora pode ser que tenha que se reforçar um pouco mais na defesa, mas tem a prioridade de se reforçar para o ataque, por exemplo, depois da saída de Gabigol e com a lesão de Pedro. Mas para isso a diretoria nova que assume em janeiro, mas já empossada, ainda observa ali as finanças rubro-negras. O Flamengo tem muitas contas a pagar, Alcaraz, o Plata, também o Alexandro. Então o Flamengo ainda observa essa possibilidade, além, claro, do estádio que custou só o terreno 170 milhões de reais. Na tela pra gente, os números de Davi Luiz pelo Flamengo, fim da sua passagem pelo clube. São 4 temporadas no total, 132 jogos, 115 como titular, 76 minutos por jogo, 4 gols, 2 assistências e 4 títulos conquistados. Uma Libertadores, 2 vezes campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão carioca. Davi Luiz, que por vários fatores aí, como o Pedro pontua, né, amigos, o novo presidente do Flamengo já deixou logo na sua posse muito claro que é preciso enxugar a folha, que já trabalhava nisso, já tem também o seu novo diretor trabalhando e fazendo essa varredura até do que é o mercado também para reforços, mas acredito que também dentro dessa reformulação do elenco. Mas mesmo aos 37 anos ainda tem mercado por aqui. Já temos aí sendo ventilados alguns clubes como prováveis destinos para o Davi Luiz, e eu acho que é por aí mesmo. Aqui ele ainda tem por onde atuar, já se falou em Vasco, se falaram outros nomes também, Fortaleza, Pedro. A saída do Davi Luiz do Flamengo depois de 4 temporadas. Até o Fortaleza e é compreensível, né? Essa lista de clubes que deve surgir e deve aumentar nos próximos dias, porque você está falando de alguém de 37 anos, mas que te entregou mais de 130 jogos nas últimas temporadas, não estava encostado. Só que a gente está falando de um elenco que tem Fabrício Bruno, seleção brasileira, Léo Ortiz, seleção brasileira, Léo Pereira, que foi um dos protagonistas, pelo menos da linha defensiva, nos últimos tempos. E aí mostra também algo positivo para dentro da torcida, que não há muita celeuma de romper certos vínculos por identificação, por idade, por dar mais um ano de contrato, porque é bom de grupo. É uma decisão que eu acho que já estava no radar do Landim também, mas que o BAP, com o José Boto, já chega logo assinando, canetando em parceria com o Felipe Luiz. Então, esse novo grupo de comando do Departamento de Futebol
já trabalhando. E no Flamengo isso foi uma questão, em algum momento nas últimas temporadas, a dificuldade de se romper vínculos, de se encerrar ciclos de jogadores vitoriosos. Davi Luiz chega numa época ali que tinha alguma dificuldade, naquela Libertadores de 21, a final contra o Palmeiras, começa a acertar ali, confrontos contra o Barcelona de Guayaquil, dá um certo tempero ali, uma qualidade maior, mas aí também o tempo vai passando, gente vai chegando, foi importante para grupo, foi importante em alguns momentos dentro de campo, foi importante em disputa de pênalti de final de campeonato, acho que cumpriu o seu papel. Sabendo encerrar com respeito, fica bom para todo mundo, e algo que o Pedro pontua, você lembra, Glaucia? Liberar espaço na folha, porque o BAP bate muito na tecla que tem que se manter a austeridade desses últimos 12 anos de política do Flamengo, né? 2 mandatos do Bandeira, 2 do Landim. Não dá para fazer loucura, tem muita conta aí para ser paga, né? Pedro Torre fala 170 de estádio, jogador foi contratado às pressas no meio do ano passado, então vai liberando o Gabriel, vai liberando o Davi Luiz, deve liberar mais gente de salário alto, ninguém ganha pouco no Flamengo, para você poder aportar em reforços que o time precisa. Um quarto nome de linha de defesa, não vai ser por isso que o Flamengo vai ficar mal servido por ali, mas cabe em muito time do Brasil ainda, Glaucia. E também não dá, né, André? Se você for se apegar a isso, à história e a conquistas nesse elenco ainda do Flamengo, você não pode se apegar ao afeto, a esse emocional, vamos colocar dessa forma, né? Sim. Porque há muita gente que criou a história ali, campeoníssimo, como a gente viu aí no currículo do Davi. Então é preciso também pensar esportivamente o quanto vem servindo. Já nessa reta final dele também, já não era um dos principais nomes ali da defesa. Sim, você tem razão. E o momento que o clube atravessa é o momento apropriado para mudanças no time, né? Então tem uma troca de comando técnico que é recente. O Felipe Luiz assumiu naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? No Maracanã. Depois que o Tite e a comissão técnica dele foram dispensados, sem saber se seria o treinador em 2025. Por quê? Porque haveria uma eleição no final do ano e também os resultados diriam muita coisa a respeito do que seria o futuro do Felipe Luiz como treinador do time principal. E ele fecha o ano de 2024 com o Flamengo, não só entregando o título da Copa do Brasil, mas um final de Campeonato Brasileiro de boas sensações para o torcedor, né, da porta do clube para dentro, a ponto do novo presidente ter dito apenas dias antes da eleição, que ele, Felipe, seria o treinador para 25. E aí, é óbvio que de uma temporada para outra, as decisões são tomadas e os elencos passam por transformações. Então, um novo presidente, um técnico confirmado para mais uma temporada, mudanças vão acontecer e alguém com a carreira do Davi Luiz entende perfeitamente esse tipo de coisa. Eu tenho curiosidade para saber qual vai ser o próximo passo dele. Ninguém chega na idade dele jogando futebol com o seu corpo em ordem, produzindo e se comprometendo da forma como ele sempre fez, se não for um profissional no sentido literal da palavra. Ele é um profissional do futebol e eu imagino que o telefone dos representantes dele está vibrando nessa época do ano, porque não toca muito, né? No silencioso, nesse fim de ano é mais comum. Ô Pedro, e para a gente arrematar, o que já fica muito à marca essa assinatura dessa nova gestão é o José Botto já ter participado dessa primeira atitude, né? Dele ter comunicado ao Davi Luiz, dele ter feito esse anúncio para o jogador dessa saída, já mostrando também o que deve ser esse trabalho dele dentro da nova gestão do Flamengo. E se tratando de Flamengo, não ser um post na rede social de madrugada que o jogador fica sabendo pela rede social quando acorda, já é uma evolução, mas acho que também é muito interessante você perceber que tem um novo diretor que ainda não tem a caneta, que é o Botto, tem um novo presidente que ainda não tem a caneta, porque foi empossado, mas só pega a caneta na virada do ano, que é o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e trabalhando conjuntamente com o Felipe Luiz. É interessante entender que isso está acontecendo. Dado todo o clima bélico da eleição presidencial do Flamengo, e a Glaucia sabe muito bem, conduziu aqui aquele debate entre os presidenciáveis, eu acho que havia uma certa desconfiança sobre como seria essa transição. Se alguém ia segurar a caneta, não ia deixar fazer nada, se não ia dar a chave do CT. Então, parece que a coisa está caminhando. Ficou um pouco para trás aquela questão da troca, aquele tiroteio de acusações para lá, para cá, você faz isso, você faz aquilo. O BAP se preocupou, tão logo assumiu, tão logo tomou posse em falar quem era o diretor. O diretor já se desligou do seu clube croata, já está tocando esse planejamento junto com o Felipe Luiz. Tudo tem o dedo do Felipe Luiz, que já conhece, de quem está chegando. E com o poder do novo presidente, que se não tem a caneta, já começa a andar. O Flamengo postar isso de forma institucional na sua rede social é um bom indicativo para o torcedor que, assim, apesar da rixa política Landim-BAP, apesar desse hiato aí de não ter a caneta do BAP, o planejamento está sendo feito.
Vamos para São Paulo agora. Meus amigos, e a reformulação para 2025 já começou, né? Já foi anunciado, então, a saída de Gabriel Barbosa e agora a saída também de do Davi Luiz, os dois com términos de contrato. Davi Luiz recebeu sondagens do Fortaleza e também do Vasco, né? Acredito que ele vai acertar com o Fortaleza, galera. Ele é bem amigo do Marcelo, CEO do Fortaleza, certo? Então, seria bacana para ele, né, cara, ganhar novos ares, né? Afinal de contas, o zagueiro já tem 37 anos. Ele não teve o contrato renovado no Flamengo porque nessa última temporada ele não foi tão bem e é bom reformular, cara. Chegou a hora de reformular. Algumas peças têm que sair, ganhar novos ares, né? E com isso chegarão outras novas peças. E o Flamengo, com isso, dá aquela respirada financeira, porque o Davi Luiz e o Gabriel Barbosa, os dois, eles tinham um salário muito alto, né, cara? Quase 3 milhões de reais os dois jogadores. Se você pegar, é uma grana altíssima, né? Para dois jogadores que não estavam entregando tanto. Então, o caixa do Flamengo, o cofre do Flamengo dá aquela respirada e podendo, assim, investir em novos jogadores, né? Bem, desejo boa sorte ao Davi Luiz, que ele seja feliz onde quer que ele vá, né? Obrigado, Davi Luiz, pelos serviços prestados, pela sua educação e pela sua, pela sua bondade com o torcedor do Flamengo onde quer que vá, né? Onde o Flamengo estava, ele iria até a torcida e dava autógrafos, tirava selfies, né? Então, ele sempre muito carinhoso com o torcedor. Isso eu não esqueço, galera. É isso aí. Parabéns, Davi Luiz. Tamo juntos. Valeu, galera. Tendo mais vídeos aqui de notícias do Mengão. Reformulação, hein, cara? Mercado da bola. Tem jogador saindo e chegarão novos jogadores também. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até mais. Fui.